Voltando, nossa live aqui de 18 de maio com o Carlos Cogo, Cogo Inteligência Consultoria. A gente já entrou, já tinha mais ou menos umas 37 pessoas online e eu não estava encontrando o Carlos. Agora a gente saiu, voltou e vai dar certo, hein? Preciso só que aqui, Cogo Inteligência, agora sim, hein, Carlos? Cada esse negócio aqui antes, era complô da... Ai, eu vou colocar aqui o nome dele, vou deixar fixo para a turma que entra depois. Ei, agora sim! Não estava aparecendo você. Tá aí, tô Não aí. era truque, não era truque meu para ficar enrolando, batendo papo com a turma aqui, viu? Não, Deixa eu só fixar o teu nome aqui para o ok, pessoal que entra depois saber com quem que nós estamos conversando, apesar que tem gente que não precisa muito de identificação, né? Vamos ver muito aqui. bom. Fixar comentário, muito bem. Turma, obrigada, viu, pela paciência de vocês. Saíram, entraram, estão aqui acompanhando a nossa 16ª live da Vinews Brasil, Carlos. A primeira live que nós fizemos foi no dia 21 de março, com o Ricardo Santin, presidente da BPA. Foi no começo da pandemia, estava todo mundo meio perdido. Aí a gente decidiu fazer a terapia online, estava em isolamento já, né? E desde lá, hoje é a 16ª, o nosso perfil cresceu de 1.700 seguidores lá em março para 10.151 seguidores hoje. Então, eu estava fazendo um agradecimento especial à turma que nos acompanha, aos nossos entrevistados. Já passou por aqui a ministra Tereza Cristina, a presidente da Embrapa Suínos e Aves, o Ribas lá da CAVE, você, o Marcos Janck, só gente muito boa trazendo informação para ajudar a gente a entender essa fase tão louca que a gente está vivendo, né? Então, Carlos Cogo, vou fazer uma breve apresentação. Se tiver alguma coisa errada, por favor, me corrija. Vamos lá. Consultor, é médico veterinário graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em agronegócio pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em análise de mercados pela mesma universidade. Já atuou na Superintendência de Análise e Pesquisa do MAPA, foi diretor em consultoria das safras e mercados Argentina e México. Agora o meu inglês eu vou gastar ele, hein, ó. Advisory Council, Member and Partner na Verde Telecom. Foi professor de pós-graduação em agronegócios da PUC Paraná, professor convidado da Fundação Dom Cabral em Gestão e Agronegócios. E desde 1991 atua como consultor corporativo de empresas, palestrante, congressista e inteligência de mercados em agronegócios pela Cogo Inteligência em Agronegócio. Faltou alguma coisa? Não, só que eu Não. ainda sou professor. Ainda é professor. É sempre Sim, professor, é sempre professor, né? claro, Não para nunca, né? Nós exatamente. também temos o professor Ariel Mendes, é o diretor técnico da revista. Mais uma vez, muito obrigada, professor Ariel, pela parceria e pela força que tem nos dado. A gente tem 42 pessoas online. Vamos partir para o que interessa? Vamos lá. Vamos lá. Desde o início de 2020, o dólar subiu 45,60%. Essa depreciação do real ante o dólar tem incentivado os chineses a comprar a soja brasileira, em detrimento da americana. Vide que 72,3% da soja em grão exportada pelo Brasil no mês de abril foi enviada para a China. Soja que, aliás, cresceu 73,4% em volume exportado no mês de abril. O Ministério da Agricultura, inclusive, elevou a estimativa para o valor bruto de produção da soja para 163,6 bilhões de reais. São 4,4 bilhões a mais do que ele previa no mês passado, um montante 16% superior ao de 2019. Essa positividade vai prevalecer no cenário da soja, professor? Vai prevalecer sim. Na verdade, a situação da soja é bastante peculiar. Ela foi a responsável por bater o recorde histórico de exportação do agronegócio na história brasileira no mês de abril. Nós ultrapassamos 10 bilhões de dólares em um único mês. Isso é um recorde histórico quadrimestre e recorde histórico como commodity também. A soja foi a commodity mais exportada pelo país em 2020 e isso está sendo gerado basicamente por dois fatores. Primeiro, já foi dito, a desvalorização do real, né? Ela foi completamente incorporada nos preços, só para fazer para todo mundo entender perfeitamente o que está acontecendo.
Na Bolsa de Chicago, o primeiro vencimento da soja, de janeiro a maio, ele já recuou 7,9%. Enquanto isso, no Porto de Paranaguá, a soja subiu 31,1%. E, evidentemente, isso está ligado ao dólar, está ligado aos prêmios dos portos brasileiros, que são muito mais firmes que estavam no início do ano. Isso já é um sintoma de uma volúpia maior de compra por parte da China, que está se mostrando agora nos números. Há um acirramento, uma tensão novamente entre Trump e o governo chinês, em função de tudo, da Covid-19, de acusações mútuas aí, divergências inúmeras já se aventando que esse acordo comercial não emplaca nem mesmo a fase 1. Os chineses não estão comprando soja norte-americana e toda essa compra direcionada para o mercado brasileiro se traduziu uma comercialização muito veloz. Nós estamos com 77% da safra já negociada no Brasil. As exportações elas cresceram 33% no acumulado de janeiro até abril. E já estamos com, só para ter uma ideia, com 38% da próxima safra de 2021 já negociada no Brasil. As pessoas já estão fazendo negociações para 2021 e para 2022, fixando o câmbio na B3, fixando o prêmio no Porto e fixando a cotação em Chicago. Então, a chance de que, do lado do apicultor, do sojicultor, que estamos escutando aqui hoje, nos assistindo, tenhamos algum refresco no mercado de derivados, no caso para eles, principalmente farelo de soja, de queda de preço, é mínima nesse momento, à medida que nós vamos no segundo semestre de oferta interna extremamente apertada no mercado brasileiro. E isso nem em relação ao milho, porque os preços do milho eles atingiram níveis recordes no primeiro trimestre desse ano, mas eles começaram a perder fôlego. A gente viu a perda de competitividade para o etanol de milho nos Estados Unidos e uma projeção de safra recorde 2020-2021. Quais que são as perspectivas para o mercado do milho e que fatos devem merecer a atenção desse mercado? Daí depois a gente emenda falando da questão do custo de produção. Perfeito. A situação do milho, dá para dizer que ela é bem diferente da situação da soja. Nós também temos uma grande safra, não há nenhum problema de oferta. Aliás, a gente deveria fazer um parênteses, voltar um pouquinho atrás e dizer o seguinte, muitas pessoas estão comparando a crise atual com a crise de 2008, a crise financeira do Lehman Brothers, crise dos derivativos, etc. Essa crise de hoje não tem nada a ver com isso. A crise de hoje é uma crise conjuntural, não estrutural. Aquela é uma crise estrutural de especulação com derivativos, moedas, ativos, ações. Essa é uma crise de demanda. Não há capacidade de demanda. No momento em que você tem enfraquecimento do preço do petróleo, do faturamento dos governos, das economias, todas em queda, é uma crise conjuntural, não estrutural. Então, a situação do milho é bem diferente. Ele tem outros drivers que fazem a formação do seu preço. A primeira já foi dito. Entre 40% e 43% do milho produzido nos Estados Unidos vão para a produção de etanol de milho. O break-even do etanol de milho hoje, ou seja, o ponto de equilíbrio para ele se tornar viável para uma usina de milho americana, é em torno de 48 a 50 dólares o barril de petróleo. Nós estamos com o barril Brent petróleo aí cotado na faixa dos 30 dólares o barril. Então, enquanto esse barril não se recuperar, não se sabe quanto tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e chegar pelo menos a patamar ao redor dos 50 dólares o barril, não haverá competitividade para o etanol de milho americano. Não havendo competitividade, no momento que eles estão plantando uma nova safra, pintando lá uma expectativa de uma maior safra da história, que vai superar 400 milhões de toneladas. O ano passado foi de quebra, esse ano não deve ter quebra, o clima está positivo, o plantio está adiantado. Ou seja, você imagina que são 135 milhões de toneladas de milho destinados para etanol. Qualquer fração que você retirar disso e destinar para o mercado de exportação, você vai ter realmente uma oferta muito elevada no mercado internacional entre os grandes players que disputam esse mercado hoje. Quem são na ordem? Estados Unidos o primeiro, Brasil o segundo maior exportador, Argentina o terceiro, a Ucrânia é o quarto. Todos estão com grandes safras na mão. Então, o cenário da soja, se o cenário é altista de sustentação de preço, o do milho é no curto e no médio prazo, já que nós estamos prestes a colher uma segunda safra que teve problemas, vai ser de grande tamanho ainda, de primeiro uma acomodação de preços, que nós já vimos agora durante o mês de maio.
e depois uma necessidade de que haja uma convergência dos preços praticados no Brasil com os preços praticados no mercado internacional. Assim como já ocorreu em 2016, que o milho brasileiro ficou não competitivo, porque houve uma quebra no Brasil e nós ficamos muito caros em dólares, hoje nós estamos caros em dólares de novo, porque o nosso preço no interior chegou a patamares tão altos que ele se descolou da paridade de exportação. Para que a gente venha exportar milho novamente, nós temos que trazer esse preço ao equivalente, por exemplo, hoje, ao dólar de hoje, a R$ 46,00 uma saca no Porto de Paranaguá, que resultaria num preço no interior do sul do Brasil ao redor de R$ 40,00 para a saca de milho, e não os atuais 45 a 50 que nós estamos vendo. Então tem que haver uma baixa para que haja exportação. Se não houver exportação de 34, 35 milhões de toneladas, o milho cai por outra via, cai por excesso de oferta. Vai haver um excesso de oferta interna, não há condição de armazenar tudo isso e ele cai também. Por um cenário, por outro, ele vai ter que ter uma pressão negativa no segundo semestre. E isso do ponto de vista de custo de produção, para o produtor de proteína avícola e suinícola, é positivo? Porque a gente acompanha aqui, quer ver? Ó, eu vou seguir aqui. Aqui, considerando essa perspectiva do preço do milho, os produtores brasileiros de carne de frango e suínos, eles devem esperar quedas no custo de produção? Pela soja você já falou que não, né? Particularmente em relação aos produtores de proteína avícola, esse custo de produção vem em alta contínua desde o início do ano. Em 12 meses, produzir frango ficou praticamente 25% mais caro. Com a chegada da pandemia da Covid, a indústria frigorífica foi estabelecida... Não, aí aqui eu já estou pulando para outra pergunta. Eu quero saber assim, a gente já sabe da previsão da soja, dos preços, juntando as duas coisas, como que vai ser a questão do custo de produção? Bom, vamos começar dando uma boa notícia. Então, para aquele que é criador, avicultor, suinocultor, vamos pensar primeiro numa acomodação dos custos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Por quê? O milho ele tem um peso muito maior dentro do custo do pacote de rações e no custo de produção total mesmo, muito maior do que farelo. Milho e farelo juntos pesam, dependendo do tipo de criação, em ambiente climatizado ou não, suinocultura ou avicultura, entre 75% a 78% do custo é ração. E a maior parte disso, 70%, é milho. Então, como você falou, só reforçando, o frango vivo tem um aumento de custo em 12 meses de 23,4% e o suíno vivo de 27,4%. Então, é um aumento de custo realmente muito grande. Num primeiro momento, como o milho puxa mais o custo, nós podemos pensar já numa acomodação de custos já no curto prazo, pensando já no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, nós vamos ter o pico exatamente da colheita da segunda safra, um pouco abatida por problemas de seca em regiões como Paraná, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, mas ainda uma grande safra, o suficiente realmente para manter os preços mais acomodados. Então, a gente já pode pensar num horizonte, pelo menos, que os preços não têm mais uma capacidade tão grande de alta, com exceção do farelo. Como o farelo pesa menos no custo e o milho pesa muito mais, a gente pode pensar realmente num patamar de maior estabilidade no custo de produção do milho. Nesse momento, quando a gente olha um gráfico, por exemplo, cruzando preço e custo, já dá para um produtor ficar realmente bastante preocupado, né? No caso do frango, hoje, depois de praticamente 1 ano e meio, a gente tem o custo do frango superior ao preço que o agricultor está recebendo. E o suíno também, nós passamos um ano espetacular em 2019, um ano brilhante, talvez um dos melhores anos da suinocultura brasileira, e agora nós temos um preço bastante inferior ao custo também. São duas situações exatamente iguais nesse momento, preocupantes, mas que, a meu ver, realmente elas vão, a partir de agora, tomar uma nova orientação. Custos estáveis, a demanda interna vai continuar enfraquecida, mas as exportações realmente elas tendem a decolar a partir de agora. Legal. Vamos lá. Com a chegada da... Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode pôr a pergunta aqui. Devagarinho a gente vai acompanhando todo mundo, tá bom? Com a chegada da pandemia da Covid-19, a indústria frigorífica foi estabelecida enquanto atividade essencial. Porém, teve que afastar trabalhadores que se enquadravam no grupo de risco, assim como ela teve que adequar o número de trabalhadores por turno para poder atender às normas de segurança para a saúde dos trabalhadores.
e os outros percalços que a gente tem assistido de paralisação de atividade, essa coisa devido ao contágio de trabalhadores. Inclusive, a gente viu uma entrevista na semana passada, o CEO da JBS nos Estados Unidos, o André Nogueira, ele falou que a indústria americana de carne bovina estava produzindo naquela semana 75% do que ela fabricou no mesmo período do ano anterior. Em relação à carne suína, ela produzia 84% nessa mesma base de comparação, e frango, o patamar estava em 99%, ou seja, está provocando uma certa queda na produção. Isso lá nos Estados Unidos. É possível prever qual vai ser o impacto da pandemia sobre o volume de produção no setor brasileiro de proteína animal? Eu, particularmente, eu tenho examinado bastante essa situação. Nos Estados Unidos a situação foi muito grave. Primeiro porque a própria pandemia foi bastante grave nos Estados Unidos, né? E nós, não quero aqui dar uma de médio, né, analista de pandemia, né, mas a gente tem que observar os números como analista para poder interpretá-los e trazer para a nossa realidade. Realmente lá foram várias fábricas, a própria JBS, a Tyson Foods, Smithfield, Cargill, várias fábricas fechadas. A diferença que a gente pode estabelecer, nós temos muitas plantas habilitadas no Brasil, muitas, e em muitas regiões diferentes. Então, nós estamos vendo realmente problemas graves agora, as plantas no Rio Grande do Sul, da Minuano, da JBS, depois hoje já foi reportada mais uma planta em Santa Catarina. Agora, a diferença do que o Brasil tem, não só em relação a uma situação de pandemia, em relação a outros problemas sanitários também, nós temos hoje um número de plantas habilitadas para exportação de todas as carnes, bovina, suína, de frango, muito grande, um número realmente bastante grande, bastante interessante, embora esteja realmente concentrado na mão de um grupo relativamente pequeno de frigoríficos, o número de plantas, de CIF, é um número muito grande, muito diversificado e muito bem distribuído ao longo basicamente a região sul do Brasil, se a gente pensar em aves suínos, e centro-oeste, se a gente pensar centro-oeste mais São Paulo e sul, se pensar em carne bovina. Então isso nos dá um pouco mais de tranquilidade. A pandemia não está no mesmo nível dos Estados Unidos, tomara a Deus que não fique também, nunca chegue nesse ponto. Parece que tudo está indicando que isso vai acontecer. Estamos contornando bem os casos pontuais que estão acontecendo, estamos lidando bem com isso, acho que a gente vai sair rápido da situação. E o fato de ter várias plantas habilitadas me permite projetar que a gente não vai ter grandes problemas. Ao contrário, eu acho que a gente vai acabar se beneficiando e de uma forma muito grande até de todas as interrupções que estão acontecendo, as proibições que os chineses estão colocando sobre plantas americanas, que vai facilitar a exportação de carne bovina, isso vai acabar atingindo também a nossa carne suína, a própria carne de frango. O nosso cenário de exportação para o setor de carnes esse ano, ele é uma perpetuação daquilo que já está acontecendo no primeiro quadrimestre do ano, mas só que em nível ainda mais forte, mais acelerado, mais acentuado. A gente vai ver a coisa agora realmente acentuar. Até porque é necessário, porque o consumo interno realmente está bastante enfraquecido esse ano com tudo isso que está acontecendo. A gente não pode esperar que o consumo interno se recupere tão cedo, né? Existe um cálculo já, mais ou menos, de quanto vai ser a queda do consumo interno, Carlos? Ainda muito difícil falar isso, porque o que a gente está vendo no varejo que a gente observa, a gente faz consultoria aqui para 4 grupos grandes de varejo no Brasil, né? O que a gente observa no varejo? No primeiro momento, o consumidor ele não abandona o consumo, ele migra o consumo. Então, você, por exemplo, sai da carne bovina, a primeira opção é a carne de frango. O que a gente viu no primeiro trimestre do ano, mas principalmente depois da eclosão da Covid mesmo, vamos falar que foi março de fato, né? Das coisas realmente houve isolamento social, houve distanciamento social, onde houve correria ao varejo, ao supermercado. Aquele momento foi um momento de 2 commodities, frango congelado e ovos. A gente teve um salto, uma explosão nessas 2 proteínas, né? Primeiro, que são proteínas baratas, né? Nobres, proteínas nobres, como todo mundo sabe. O frango congelado, porque você tem condição de estocar ele por um período maior, então você demanda menos frango resfriado e mais frango congelado, cortes mais baratos, frango inteiro, né, congelado, e também ovos. Realmente uma disparada no consumo de ovos, os preços, inclusive, bateram um recorde histórico do ovo no Brasil. Nesse primeiro momento, você faz essa migração, e essa migração ela tende até a se perpetuar por um tempo maior. Lembrando a todos, né, que no setor de carne suína, hoje, em torno de 65% da produção brasileira ela é destinada a produtos processados, né? Embutidos, salsichas, presuntos e aí por diante.
E a carne de frango é o contrário. A maior parte da carne de frango é direcionada exatamente a cortes in natura e a consumo humano de cortes no varejo. Então, isso é um benefício em termos de consumo interno. Então, a gente pode estabelecer, sem dúvida, que numa lista, numa ordem, o menos prejudicado em termos de consumo interno vai ser a carne de frango, sem dúvida. O segundo menos prejudicado é a carne suína, porque ela ainda é muito competitiva em relação à carne bovina. E o mais prejudicado de consumo, sem dúvida nenhuma, é a carne bovina, porque não teve ainda uma queda de preço como teve a carne de frango e a carne suína. Está num patamar de preço mais elevado por retenção de fêmeas, por uma redução de abates que houve agora, por uma exportação acelerada desde o ano passado e muito acelerada para a China esse ano também, que está batendo todos os recordes de compra de carne bovina no Brasil. Então, a gente poderia falar que a gente vai ver migração de consumo, mas se a gente somar no total das três carnes internamente, não se acreditam grandes volumes percentuais de queda de consumo interno. E dá para garantir também que o ganho que nós vamos ter de aumento percentual de exportação vai ser suficiente para a gente ter um aumento do volume de produção bem absorvido pelo mercado como um todo. Lembrando a todos que, em média, 20% a 25% do que se produz de carne é exportado e 70% a 75% fica no mercado interno. Então, realmente, a nossa projeção da consultoria aqui é de um aumento para exportação de carne de frango, produção 4% a 5% maior, exportação 6% a 7% maior. A gente deve bater 4,5 milhões de toneladas de carne de frango. E na carne suína, que já vem num ritmo muito acelerado, a gente está projetando 4% a 5% de aumento de produção também, em torno de 15% de aumento nas exportações, tá? Que seria bater próximo da trave de 1 milhão de toneladas de carne suína, que seria um recorde histórico. Essas previsões, elas já são aquelas previsões iniciais da USDA, né? Era mais ou menos de aumento de produção? Sim, estão bastante próximas, tá? Não tem por que a gente trabalhar com números diferentes nesse momento. Por tudo que a gente está vendo do ritmo que a gente conseguiu manter até agora e ainda enfrentando problemas de falta de containers, dificuldade de escoamento, portos fechados lá nos nossos clientes compradores, esses problemas eles estão se resolvendo. Os portos aqui nunca pararam. A oferta de containers está voltando ao normal, os compradores lá fora estão retomando as atividades, a própria China, né, contornando o problema da pandemia, a Europa essa semana agora retomando atividades. Então, nós estamos exatamente no momento de retomada da atividade econômica, ainda que de um grau lento e gradualmente ocorra isso, já é suficiente para que a gente possa garantir que a gente vai ver um ritmo mais acelerado das exportações. Elas foram muito bem nesse primeiro quadrimestre, e se elas foram bem no quadrimestre que estava complicado, imagina nos próximos 2 quadrimestres que vão estar bem mais complicados em termos de logística. Uhum. A gente teve um webinar da BPA na semana passada, acho que foi sexta-feira, e o gerente de mercado da entidade, Luiz Rua, ele estava explicando que hoje tem um déficit na China de 20 milhões de toneladas de proteína animal. Então, a gente une esse fator a essas questões de disputa Estados Unidos e China e essas diferenças todas. Você pode dar uma contextualizada um pouco melhor assim, no que vai beneficiar o mercado exportador? Esse é um ponto muito importante, porque, infelizmente, na nossa mídia especializada, a gente trata das coisas sempre sem perder o rumo, mas na mídia em geral, por exemplo, você deixou de falar na peste suína africana. E a peste suína africana, ela está em recidiva novamente, ela está voltando à China com tudo, e voltando aos países ao redor, Filipinas, Vietnã. Nós não temos ainda um esfriamento da situação da peste suína africana, que abateu aí pelo menos, né? Os números chineses sempre são uma grande dúvida, mas no mínimo ao redor de 300 milhões de cabeças de suínos. E embora todos estejam nos assistindo, são nossos colegas, são profissionais do mercado, só para lembrar, fazer um paradigma que eu gosto muito de fazer isso em sala de aula, né? O que a China perdeu em suínos é igual a todo o rebanho da Europa, mais o rebanho brasileiro somado. Para dar uma dimensão do que é a perda de suíno, que é a carne mais consumida na China e que, portanto, gerou todo esse vazio que nós estamos falando e projetando corretamente aí nesses números, né? Como é que eles conseguiram contornar isso? Importando mais carne suína, quando não tinha mais o que importar, de onde importar, importando mais carne bovina, que é a preferida em segundo lugar dos chineses,
e que gostou de comprar e comprando montanhas de carne bovina no Brasil. E, em último lugar, aí outras alternativas, o terceiro, a carne de frango, pescado, ovos, e aí o resto, tudo que se tem de alternativa. Agora, é fato, e não há um horizonte de curto prazo para que a China contorne a sua falta, a sua escassez de proteína no mercado interno. Ela está lá envolvida com gripe aviária, está envolvida com peste fina africana e está envolvida ainda, né, com os resquícios da Covid-19. O maior temor seria a possível volta da Covid, uma segunda rodada, Deus queira que não, né? Mas o fato importante aí é que a Covid ela também atrapalhou os planos dele de reestruturação da indústria e das granjas. Havia muitos novos projetos de granjas, ampliação do setor produtor de avicultura de corte, de novas granjas de matrizes suínas, e tudo isso ficou embolado, travado, prorrogado. Então, tá, uma coisa que começou lá em 2018, com o horizonte de ter 4 anos de duração. Eu creio que agora a gente já pode pensar no horizonte de talvez 5, 6 anos, desde 2018 até 2021, 2022, para contornar toda a situação na China. O pessoal está gostando de ter boa notícia aqui, viu, Carlos? Eles É estão bom. comentando aqui nos comentários, dá até uma aliviada, né? Para uma segunda-feira, né? No meio de pandemia, tá bom. Eu ia perguntar, assim, eu fico pensando, pô, então o pessoal da indústria de proteína avícola, suinícola, tá com a vida ganha, pode ficar sossegado. Que tipo de preocupação ele tem que ter agora? Não, a situação não dá para dizer isso, porque é uma situação complicada. O setor encontrou um ano de custo alto, isso é complicado, né? Lembrando, o Brasil é um país completamente autossuficiente, ele produz 4 toneladas de alimentos para cada habitante e você precisa de 1 tonelada, as outras 3 são exportadas. Então, o Brasil é um país totalmente autossuficiente. Quando alguém vinha falar para mim faltar produtos no mercado, isso não existe. Você vai ter um desabastecimento temporário, pontual, de algum produto específico, falta de frete. Se você entrar em qualquer loja de varejo no Brasil hoje, está tudo completamente abastecido, normalizado. Não falta alimento no Brasil, nem para clientes do exterior, o que dirá para o brasileiro em si. Agora, nós temos um problema grave de poder aquisitivo, pessoas desempregadas, necessitando de auxílio do governo para ter. Você vê o que chocou a todos, né? Começamos a conta aquela de quem recebeu R$ 600 mensais, 30 milhões de pessoas, daqui a pouco são 50 milhões, e hoje são 97 milhões de pessoas inscritas para receber os R$ 600 mensais. É um contingente de gente muito grande que está dependendo de uma renda extra para sobreviver de fato. E esse gasto é para alimentos. Então, não é o melhor dos mundos. Assim. O setor enfrentou uma situação de custo alto, o mercado interno debilitado é ruim, porque ainda é a maior parte do mercado. Então, isso também faz sofrer a venda de produtos de valor agregado. Olha o que está sofrendo o setor de iogurte, de queijo, por exemplo. A turma está comprando leite. Deixa o queijo, deixa o iogurte, compra carne, compra frango congelado, compra cortes de suíno mais baratos, compra cortes de carne bovina de dianteiro, né? Deixa o traseiro, tanto que o spread do dianteiro e do traseiro encurtou, porque começou a sobrar traseiro no mercado e a procura só por cortes mais baratos de carne bovina. Então, essa migração toda movimenta o mercado e também prejudica um pouco o produtor, porque trava um pouco o negócio todo. Mas ter pelo menos um horizonte que não vai ter mais grandes altas de preço, com chance, eu não queria agora apostar tanto nisso para não deixar muita promessa em vão no ar, mas realmente há uma grande chance de que nós vamos ver uma curva de queda no preço do milho gradual que vai adentrar o segundo semestre de 2020 e vai persistir por 2021. Tá? E isso realmente não tem como escapar. Lembrando assim, nós estamos no topo do câmbio do dólar, né? E o dólar, só hoje ele já levou um belo de um tombo, né? E se o dólar tombar, todo esse tombo, qualquer recuo que houver no câmbio, por melhora de confiança, por economia mais estável, por retomada das condições econômicas, tudo que o câmbio refluir também vai ser desidratado dos preços das commodities, tá? Então isso também alivia o setor. Não é ainda um refresco, mas a gente já está numa situação de começar a estabilizar e daí em diante a situação vai se normalizando. Tem um sistema de perguntas aqui de live de Instagram que eu nunca usei, mas está aparecendo um sinalzinho, eu vou apertar. Vamos ver aqui. Aí agora vem a tia Priscila, que senão eu não enxergo. Nick P. Marques
Está escrevendo assim: como o custo de ovos deverá ser impactado pela questão quarentena, mais mudança na alimentação, que ela está falando aqui, uma alimentação mais saudável. Não sei se é mais saudável ou se é mais barata, não sei qual que é a conta que é feita aí. Bem ambos, né? Porque o ovo é tão saudável quanto barato, né? Então, acho que o ovo já foi absolvido do tribunal do júri há muitos anos, né? Nós somos veterinários aí que estão nos assistindo, a gente sabe disso, né? Como a gente viu muita coisa acontecer com a manteiga, a mesma coisa, né? Então, o ovo cai muito bem nessa hora. Uma proteína barata, acessível, você pode tocar por um bom tempo no lar, sem nenhum problema, né? Uma capacidade produtiva de se adequar ao nível de alojamento, de matrizes, de avós e de poedeiras comerciais muito rapidamente também. É tudo muito veloz, né? Então, é um setor que ele consegue um nível de equilíbrio muito bom. Ele consegue, talvez, um nível de equilíbrio. Estou olhando agora do lado do avicultor de postura. Ele consegue um nível de equilíbrio quando está muito excedendo demais a oferta, ele consegue voltar atrás e desalojar um pouco, diminuir a oferta e equilibrar o preço. Então, isso já não existe na avicultura de corte, que é maior, de maior tamanho, de maior escala, maior número de avicultores. Não acontece na suinocultura também, não acontece na pecuária de corte, mas no ovo tem essa característica. Eu fiz uma live de ovos aí uns 15 dias atrás e a gente estava olhando exatamente isso. Você vê uma baixa no mercado de ovos e logo ela já começa a retornar e retomar uma sustentação. Também não é uma situação confortável, como no frango também o custo do milho também é pesado, o custo do farelo também é pesado, mas é um setor que tem conseguido manter os preços em níveis sustentados. Então, dá para dizer que em todos os setores é o que está conseguindo conviver melhor com a situação da pandemia nesse momento. Legal. Tem mais algumas perguntas aqui? Vamos ver aqui, ó. A Maristela Beloy, ela está falando aqui: Kogo, a verdade é uma só, você é um grande conhecedor do mercado. Essa é minha amiga. Não conta para ninguém sabe que ela é sua amiga. Meu Deus, trabalhamos no Ministério, tempo do mapa. Então ela sabe o que ela fala, né? Acho que sabe, não sei. Sabe. É um pouco suspeita. A Samara Baeta está falando aqui, ó. Podemos afirmar que a proteína aves tem uma estabilidade nos próximos 5 anos, analisando, é claro, o cenário atual? Essa pergunta é difícil, não é? Não creio que seja difícil, porque em vez de falar, ao invés da gente usar essa palavra estabilidade, se a gente olhar um histórico de tudo que aconteceu, e eu trabalho com muitas multinacionais, não prefiro não dizer o nome aqui agora, as grandes multinacionais do setor de medicamentos veterinários e de proteínas animais, de vitaminas também. O que a gente viu? Todas as projeções que foram feitas na última década estavam todas erradas. Os próprios americanos, se você pegar as projeções que o SDA fez para o Brasil durante toda a última década, eles erraram todas, erraram para baixo. A gente sempre superou tudo que foi projetado. Acho que ninguém jamais esperou que o Brasil ia crescer em proteínas animais da maneira que cresceu. Nós somos hoje, não o maior produtor, mas o maior exportador de proteínas animais do planeta. E que tem a maior capacidade de crescer em exportação de proteína animal. Quem é o nosso concorrente de carne bovina? Não existe. A Austrália está passando dificuldades imensas há muito tempo. Estados Unidos mal consegue se autoabastecer. Então, o Brasil está disparado na frente. Suíno, ok, estamos em 4º lugar, né, como produtor, como exportador, tem uma trilha pela frente ainda, mas ganhando mercado a cada ano. E se você olhar, a carne suína brasileira é a que mais ganha mercado nos últimos anos. E em frango, dispensa falar, somos líderes, o 2º maior produtor do mundo. Simplesmente conseguimos passar a China, que tem uma população 15 vezes maior que a nossa. Assumimos uma liderança na exportação que nunca foi ameaçada. Temos uma situação sanitária confortável, né? Nunca fomos ameaçados por gripe aviária e vou bater na mesa aqui para que continue assim, né? Não tivemos problema com peste suína africana, nosso último relato lá no final dos anos 70, né? Quer dizer, temos vários problemas no Brasil, meus colegas que estão aí sabem disso, mas a gente está conseguindo lidar bem com a situação e tomara que consiga levar o lado sanitário muito bem, que isso tem nos feito ganhar muitos mercados. O Brasil hoje, ele tem lá fora a imagem de um país confiável como fornecedor de alimentos e como fornecedor de proteínas. E isso ninguém vai desfazer. E muita gente me pergunta assim, mas isso que a gente está ganhando agora durante a pandemia, depois a gente perde. Não. Na última grande crise da gripe aviária de 2013, o Brasil assumiu a liderança na exportação global de frango e nunca mais perdeu.
Porque o consumidor passou a confiar em você, o consumidor chinês passou a confiar no Brasil, o consumidor do Oriente Médio passou a confiar no Brasil, de Hong Kong também. Então você ganhou a confiança do consumidor lá fora. E isso é importante, se você não perde mais. Agora, a gente tem que fazer um trabalho para não perder isso. Isso também Tá é certo. importante, né? Isso é um trabalho de todos os meus colegas que estão aí também nos assistindo. Vamos lá, Janaína Maciel. A redução na demanda de carne bovina disponibiliza a maior quantidade do produto para exportação? O mesmo se aplica aos lácteos? Repete, deixa eu entender bem a pergunta. A redução da demanda de carne bovina disponibiliza a maior quantidade do produto para exportação? Acho que ela está falando da demanda interna, né? Ah, sim, O sim. mesmo se aplica aos lácteos? Sim, sim, de fato. Sim, isso vai acontecer. Nós vamos acabar tendo uma maior oferta disponível para o mercado externo. Não tem nenhuma dúvida, maio, novamente, no acumulado de maio, já vai se bater um novo aumento de exportação de carne bovina. O ano vem bem, ainda é um aumento modesto no acumulado do ano, ao redor aí de 4,5% em volume, mas vai ganhar corpo. Isso vai virar 2 dígitos até o final do ano. Vai ser mais de 10%, como vai ser parecido com frango e suíno. Agora, no caso dos lácteos, abre espaço, porém o mercado global de lácteos está muito deprimido em função de excesso de oferta, de demanda abatida. Tem que pensar o seguinte: o mercado de lácteos é muito complexo, ele tem uma composição muito diferente das carnes. Você tem o mercado de iogurtes, o mercado de leite em pó, o mercado de creme de leite, leite condensado, vaporizado. O mercado muito complexo, e todo esse mercado que tem valor agregado, ele fica agora em segundo plano. O consumidor que está com a sua capacidade de compra batida não é o brasileiro, é o mundial, é o americano, o australiano, o africano, o europeu, em diferentes graus está. Então ele vai deixar, de certa forma, produtos mais que têm um valor agregado maior. Isso está acontecendo no mercado de frutas global, está acontecendo no mercado de lácteos. Então, não dá para fazer um paralelo. A carne bovina, ela vai ganhar o mercado que ela perdeu aqui dentro. E o de lácteos vai haver uma sobra, um excedente, que hoje é muito preocupante, que pode gerar um excedente de oferta realmente. Nós não temos como desovar esse excedente de oferta, porque nós temos um mercado debilitado lá fora. Entendi. Carlos, vou te fazer uma pergunta que talvez seja mais complicada. A gente está vendo esse cenário, assim, o mercado externo está legal, a gente tem a preocupação com a demanda interna, a questão de queda de renda do brasileiro, considerando que 75%, 80% do que é produzido da carne de frango é consumido internamente. Digamos assim, o produtor de proteína suinícola, avícola, ele não estaria gastando tanta energia com as questões mais do setor. Ele teria que estar voltando os olhos para questões macro. Não sei se a minha visão está correta, se você concorda. Daí eu vou completar. Ok, não, concordo. Né? Ele hoje não tem como não olhar a questão macro hoje em setor nenhum. Não é só nas proteínas. Daí, por exemplo, ele olha para onde? É a oferta de crédito, ou a eficiência das políticas públicas, ou a dificuldade da vida política no país? Para onde que ele olha? Para ele, para a eficiência dele. Ele é eficiente, ele é profissional. O produtor de carne brasileiro hoje, e principalmente mais ainda na apicultura e na suinocultura, a bovinocultura, a pecuária de corte está evoluindo muito, mas ainda não tem o nível desejado. A gente tem uma lotação por hectare baixa ainda tem um ganho de carcaça, de peso ainda, que não está nos parâmetros ainda interessantes, competitivos, tem um preço competitivo em dólar, mas na avicultura, na suinocultura, a gente está em nível tecnológico, nível top, nível AAA, nível global máximo. Você não perde nada para nenhum frango europeu, asiático, tailandês, francês, de origem nenhuma, né? Americano, nada. Então nós estamos no top de tecnologia total. Então, primeiro, olhar para a sua eficiência. Você está dentro do grau de eficiência máximo. Bem, se está, você já cumpriu o primeiro requisito. Tá? Todo mundo sabe, é um setor basicamente de integrações, né? Nós temos aí mais de 80% sobre o sistema de integrações, o que gera grandes controvérsias no setor, mas se não fosse o sistema de integrações do sistema cooperativo, o Brasil não estaria onde está.
graças ao sistema de integrações, ao sistema cooperativo forte no Brasil, que trabalha esse sistema de integração também, a gente tem aí dois setores extremamente fortes e vigorosos no Brasil. E com uma situação bem diferente do que tinha um tempo atrás. A gente cada vez mais está diversificando os nossos mercados. Quem olhava no mercado de suíno, por exemplo, você dependia 80% da Rússia. A Rússia hoje nem mais importa carne suína, está autossuficiente carne suína. Então você hoje exporta para dezenas de países, destinos. Na carne de frango nem se fala, são 160 destinos. A carne bovina, 165 destinos. Quer dizer, esse é o trabalho bem feito, né? E conquistar mercados, o Ministério da Cultura ajudando muito nisso, abrindo novos mercados. A cada mês a ministra está fazendo um trabalho espetacular, né? A ministra tem todos os nossos créditos aí, fazendo um trabalho brilhante, todo o Ministério, mas um trabalho absurdamente excepcional, né? São mercados, cada dia vai ser um mercado novo, é Indonésia, é Índia, é mercado se abrindo, é África do Sul, tudo isso vai ampliando o nosso leque, vai abrindo mais e mais e mais. E melhor, politicamente, uma coisa que eu sempre digo em palestra, em congresso, o Brasil não está brigado com ninguém. Isso é uma coisa importante no mercado agrícola, no mercado de commodities, né? Então, quando alguém vem falar, porque é um conflito com a Liga Árabe, um conflito com não sei quem, um conflito com os chineses, Deus o livre. Isso é a última coisa que a gente precisa, é brigar com os nossos clientes lá fora, brigar com os chineses, brigar com a Liga Árabe, né? Nós temos aqui o maior número de abate halal do planeta, né? No Brasil. O Brasil ganhou esse mercado, que é um mercado impressionantemente grande, trilionário, né? Quer dizer, todos esses handicaps que eu estou falando, essas vantagens, são brasileiras. A gente conquistou isso com trabalho, com suor, com dedicação, com profissionalismo. Nós não podemos perder isso. E uma maneira rápida de perder isso é você criar encrenca, como o Trump gosta de criar encrenca com os chineses, diz que o vírus foi criado em laboratório. Essas teorias de conspiração não servem para nada. E graças a Deus, tomara que isso não crie corpo aqui no Brasil. Tá? Sem brigar com embaixador, sem brigar com chinês, sem trocar embaixada de lugar por enquanto. Deixa a embaixada lá onde ela está, não troca lá em Israel, deixa tudo como está. Como está ok, nós estamos exportando para todo mundo. O Brasil é quase um dos poucos países, grande exportador agrícola, que não tem conflito com praticamente nenhum país do mundo. Isso é uma coisa que nos dá, na verdade, uma grande vantagem e não nos dá nenhuma perda nisso. Qual é a perda que nós temos com isso? Nenhuma. Mas em relação ao desenvolvimento da economia do país internamente, que atenderia essa demanda interna, você acha que existiria alguma possibilidade de fazer alguma coisa? Para onde que o mercado olha? O setor olha? O mercado não, o setor olha. Veja bem, se nós dissermos que o Brasil está passando um momento ruim, vai passar por um momento ruim prolongado de debilidade financeira e econômica, o PIB caindo aí talvez 8%, quem sabe 10%, pode chegar nesses níveis, você pensar que o consumo interno de proteínas vai voltar à normalidade, mostrar aquela curva de crescimento que mostrou nos últimos 3, 4 anos, não vai. Não vai, mas veja bem, isso não está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Chile, na Argentina, está acontecendo na França, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos. Aí com um contingente de empregados que nunca teve na vida, de seguro-desemprego nunca visto. Então, não é no Brasil, isso está acontecendo no mundo todo. O mundo todo vai sofrer com isso, entendeu? Então, não é que não deva ser uma preocupação, é que isso não é um problema só nosso, é um problema de todos. Então, nós vamos ter que encontrar a saída para isso, simultaneamente a reconquista gradual do mercado interno com paciência e os ganhos mais rápidos, mais velozes do mercado externo, porque necessita a nossa proteína lá fora. Vamos lá, algumas perguntas. Nossa, o tempo voa, né? A gente fala uma hora passa voando, porque o assunto é bom. Vamos ver aqui, ó. Eu vou ler umas 3 perguntas, porque a turma está agitada. A Isabela Trevisani, ela está falando aqui, ó. Aumento de contratação de médicos veterinários. Deixa eu ver se eu pulei. Ah, não, aqui ela está falando. Aqui, excelente. A Nick está falando, excelente live, grande Cogo. O Fabrício Delgado mandou um oi, o Paulo Raff mandou um oi. O Isaac e um monte de gente que eu não vou conseguir reler aqui, mas nós vamos direto para a pergunta aqui. A Isabela está falando assim, ó, boa noite. De acordo com as projeções feitas de aumento de produção e exportação de proteína de frango e suíno, há perspectiva de aumento de contratação de médicos veterinários? Aí ela fala assim, pelas empresas brasileiras do segmento no início do ano que vem? O mercado... não, sim, a pergunta é pertinente. A gente... À medida que todas as unidades que voltem às suas atividades normais
e que nós venhamos a ter isso, vai acontecer naturalmente, mais e mais unidades habilitadas no Brasil a se credenciarem a ser também exportadoras. Então, a planta CIF com exportação, olha o caso da China. A China começou aí com 20, 30 plantas habilitadas, em poucos meses para 50, daqui a pouco 80. Isso tudo está crescendo de maneira muito rápida e quanto mais isso tomar corpo, né, independentemente da demora de recuperação do mercado interno, mais espaço para os nossos profissionais. Né? Como eu disse, nós temos plantas bem distribuídas no Brasil, diversificadas, plantas de suínos, plantas de avicultura de corte, chegando aí com tudo, a aquicultura, a piscicultura, né, com tudo, grandes projetos de aquicultura no Brasil, aí vai gerar grandes empregos para os profissionais do setor também, né, com cooperativas do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, todas lançando projetos integrados, frigoríficos. O Brasil vai se tornar, não tem nenhuma dúvida, assim, vai se tornar um grande líder, mas em termos absolutos, em termos de proteínas animais, no mercado global, né? E eu agora já estou estendendo isso para outras proteínas, aquelas que a gente não tem tradição ainda, que é o caso do pescado, que agora está crescendo a 2 dígitos ao ano aqui no Brasil também, né? Então, tudo crescendo nesse patamar. Vamos lá. O Kleber, o Watanabe. Aumento nos custos dos grãos, consequentemente aumento no custo alimentar, ração, preocupam produtores de frangos, ovos e suínos. Já é hora de adotar estratégias nutricionais de redução de custos? Isso tem que fazer com muito cuidado, né? Sempre a tecnologia que nos dá essa resposta, né? Você tem como fazer várias remanejos dentro do seu mix de ração, né? Dependendo de região, você pode usar, por exemplo, na questão, pega o caso de carne bovina, de confinamento, você pode usar polpa cítrica, farelo de algodão, farelo de canola. Você tem todo um mix que você, com o teu profissional lá, que faz o mix de rações, pode fazer essa composição da melhor forma possível, né? O sul, às vezes, tem problema com milho, que é mais caro, porque não é autossuficiente com milho. Algumas regiões têm mais oferta de soro granífero, podem usar mais soro granífero. Você tem um jogo de cintura aí, mas o lance das commodities, tá? Que o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade de entender, é que elas estão muito interligadas. É muito difícil você ver hoje, o milho subiu e o sorgo não vai subir. Se o milho subiu, o sorgo vai subir também. Então, o que talvez seja na hora do criador fazer, independente de como é que ele está, às vezes isso é jogado na mão da cooperativa ou da integradora, de alguma forma ele tem que tentar, dependendo do porte que ele tem, claro, fazer um hedge, se proteger dessas soluções de mercado. É claro que isso não cabe para um pequeno produtor, para a agricultura familiar, isso tem que ser feito através da cooperativa, da integradora, né, etc. e tal. Mas dependendo do nível dele, ele talvez fazer um hedge em relação ao que ele vai demandar de grãos, de rações, ao que ele vai demandar a situação cambial dele, atrelar a variação cambial do negócio dele ao seu negócio. Isso que o produtor de grãos já faz com muita sabedoria e muito avançado, o setor como um todo de proteínas ainda carece um pouco de fazer. Ainda alguns grandes grupos fazem, mas não fizeram. A gente teve história no passado, inclusive, de grandes grupos tropeçarem nisso, de não efetuarem um hedge em alguns grãos e acabarem tomando grandes tombos, estão até agora tentando se recuperar. E quem está me ouvindo sabe de quem eu estou falando. Não quero fazer acusação nenhuma, é só um exemplo de que não se proteger nos mercados é uma coisa muito ruim. Agora, o manejo da ração em si, isso tem que ser feito com um profissional, né? Dá para fazer regionalmente, mas aquilo que eu disse, as commodities estão muito interligadas. Se um farelo subir, os farelos todos vão na mesma direção, tá? A farinha de sangue, farinha de vísceras, tudo isso está tudo interligado. Então você vê óleos vegetais, tudo no mercado interligado, nada sobe sozinho. Se o milho, dificilmente você vai ver, por exemplo, o milho subir sem o trigo subir no mercado global. 25% do trigo no mercado global é consumido por rações, do trigo soft. Então, subiu o milho, sobe o preço do trigo. Caiu o preço do milho, vai cair o preço do trigo também. Entendi. Tem uma pessoa aqui, é Simon. Não tem foto, não sei se é Simon, Simone, vamos lá. Como podemos criar mecanismo de fixação de preço futuro de milho para dar segurança ao produtor e consumidor de milho? Esse mercado já está aí, está pronto. Por exemplo, vou dar um exemplo, já que eu falei nesse assunto, a pessoa, mas eu não tenho onde estocar, eu não tenho onde guardar, não sou eu que formulo a ração, eu recebo ela. Nada disso impede de você fazer o hedge do produto, tá? Porque a maioria dos agentes, eles fazem o hedge
financeiro, não é o hedge físico da mercadoria, é o hedge financeiro, ou seja, você fecha o preço, você vai ter tem que ter uma assessoria para isso, uma consultoria, etc. e tal, para fazer um hedge daquele produto que você usa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, de novo, não vou citar nomes, mas empresas que são produtoras, por exemplo, de frangos ou de suínos, não fisicamente, elas fazem o hedge direto na Bolsa de Chicago ou na B3 aqui no Brasil, daquele volume que elas vão consumir durante o ano de farelo e de milho, nos momentos em que elas entendem que é interessante fazer o hedge para aquela commodity, seja o milho ou seja o farelo. Com grande sucesso. Veja, não tem nada a ver com físico, não precisa espaço, não precisa silo, não precisa nada. É o hedge financeiro mesmo. Tem que ter ajuste, tem que ter uma conta bancária aberta para isso, tem que ter um certo capital de giro. Mas aqueles que puderem fazer, podem ser treinados para isso, não tem dificuldade, tem muitos profissionais habilitados no mercado para fazer isso, tem muitos cursos no mercado, não é difícil fazer, é acessível para todo mundo. Hoje você faz tudo isso eletronicamente, sem sair do seu escritório, como nós estamos aqui agora, não precisa sair de casa, sair da granja para fazer isso. Então, dá para fazer, tem que aprender a fazer primeiro um percentual pequeno, depois um percentual maior, até gostar e fazer isso de uma maneira mais profissional. Claro que isso realmente fica mais concentrado nos grandes, mas à medida que você vai se inteirando disso tudo e uma nova geração vem chegando aí, né, para dar uma nova dimensão para tudo isso que a gente está falando aqui, ela vai se adaptar, com certeza, a trabalhar nesse meio digital e se proteger no mercado futuro também. Vamos ver. O Mário Nascimento, ele é de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Na tua opinião, Kogo, aos preços atuais da soja e perspectivas para 2021, você fixaria preço para 2021? 2021, 2022, 2023 e 2024. Né? Está respondido. A não ser que o sujeito imagine um derretimento de moeda. O que é derreter uma moeda? Derreteu. O que aconteceu na depressão de 29, lá nos anos 80. Você perder valor demais de uma moeda, tudo ruir banco, sistema financeiro. Eu não acredito nisso. Mas tem a teoria da conspiração que fala em derretimento de moeda. Se você tiver um derretimento completo de moeda, não acreditar em mais nada. O dólar vai a 7, sei lá o quê. E aí eu perdi dinheiro porque fixei a menos. Se você não acreditar nada disso, acreditar que as coisas vão tomar o rumo dentro do que está mais ou menos planejado, o dólar vai ficar aí no nível alto, não volta mais ao nível que estava, fazer uma venda a esse preço e já na contrapartida se proteger, comprar os insumos equivalentes que você vai gastar e está fixando, se proteger e comprar isso antes também, mesmo que seja de longo prazo. Se você fizer tudo muito bem planejado, daria para avançar muito mais nas vendas para 2021 e tentar já fazer realmente mais algumas vendas para 2022, 2023, se encontrar comprador para isso, como já faz hoje o produtor de algodão, que é muito comum, o produtor de café no Brasil faz isso, muito comum, vender 3 safras à frente, e parece que na soja, por exemplo, e no milho, isso começou a chegar com força. Fazer vendas antecipadas para 2 anos à frente e muitos estão começando a fazer para 3 anos à frente. Por isso eu fiz a brincadeira. Se puder avançar um pouco mais ainda, realmente o nível de preço que está hoje, frente à projeção de custo, ele deixa uma margem de lucratividade líquida e bruta muito alta. Então, muito alta a ponto de justificar fazer uma venda sem se arrepender. Não aquele negócio, estava R$90 e foi para 100. Pô, perdi 10. Não perdeu 10. Ou seja, quando você fez a 90, já estava ganhando muito dinheiro. Se você fez a 100, está ganhando muito dinheiro. Se fizer a 100 e for a 110, você também ganhou muito dinheiro. Ponto final, sem se arrepender. Fez o momento adequado, se protegeu, fez o hedge naquele ponto ali, mediu, deu lucro, sem arrependimento, sem olhar para trás. E olhar para frente e dizer, fiz um bom, excelente negócio, fiz excelente venda e estou protegido para a próxima safra. Eu avançaria mais, muito mais, os clientes aqui na empresa foram orientados a avançar muito mais nas vendas antecipadas. Eu tenho medo de não dar tempo. Agora são 8 horas. Eu acho que a gente começou, era umas 7h05, mais ou menos, né? Para mim, tranquilo. Eu não vou sair hoje. Não tenho compromisso, né? Não. Que o Gilbert, eu acho que é Gilbert o nome dele. Com todos esses acontecimentos, como vão ficar as linhas de financiamento para os produtores? Essa é a pergunta mais difícil de todas, porque tudo depende do Plano Safra no Brasil. Né? Não, o Plano Safra, basicamente, tanto para a agricultura, grãos, alguma coisa de pecuária também, vai por dentro do Plano Safra. A ministra está lutando por uma queda da taxa de juros e um aumento de volume de recursos.
mas realmente a gente não sabe o que vai vir desse governo. É um governo que hoje não me deixa apostar em nada, porque é um governo instável, que a cada 24 horas muda de ministro da saúde, né? Para não dizer a cada 2 minutos a cada mês, né? Então, como é que eu vou tentar tirar alguma conclusão do que esse governo pretende? A sensação que eu tenho é que o governo atual vai enxergar no agronegócio uma grande chance de dar uma alavancada na economia adicional ao que ela já tá recebendo do agronegócio, que é assim, ó, a gente já tem nesse momento uma previsão de que o valor bruto da produção agropecuária, somando agricultura, lavoura e pecuária, vai crescer 8,5%, 9%, que é uma coisa absurda, né? Estamos falando de 700 bilhões de reais a valores deflacionados aí, né? Maior volume da história do Brasil. Se o governo enxergar isso, colocar aí mais 5, 6 bilhões de reais para a subvenção de taxa de juros na agricultura, no plano safra, ele consegue alcançar um grande número de produtores, reduz a taxa de juros, torna o custeio investimento também, né, em maquinária agrícola, implementos, em insumos, em reforma de pastagens, tudo esse conglomerado Inovagro, programa ABC, florestas, pastagem de melhor qualidade, né? Reforma de pastagem, recuperação de pastagem degradada, no programa ABC, por exemplo. Se ele jogar dinheiro em cima disso, ele pode ter certeza absoluta que ele colhe volumes 10, 20, 30 vezes maior daquilo que ele vai aplicar. Se esse governo tiver clareza de entender isso, que frente a tudo que ele está gastando aí, 600, 800 bilhões de reais, né, para tentar manter a economia viva, gastar mais 10, 15 ou 20 com agronegócio, é muito pouco. A gente está falando de 3, 4, 5 bilhões de dólares para dar um up assim, no agronegócio fantástico, levantar o agronegócio e ter um número assim, absolutamente enorme de crescimento ainda para 2020, porque nós estamos só nem na metade, né, do ano. Dá para conseguir muito mais. E essa é uma briga da ministra, né? É uma briga pessoal dela. Ela está buscando um juro próximo a 3% ao ano, que é um juro próximo o que a Selic está, né? Quando o outro plano Safra foi montado, só para lembrar, a Selic estava em 6,5% ao ano. Hoje a gente que é 3% ao ano, com viés de cair mais. Ou seja, dá tranquilamente para o governo baixar muito a taxa de juros da agricultura, né? Ah, mas é subsídio, subvenção. Mas veja bem, qual é o país agrícola do mundo que não tem subsídio? O Brasil é o penúltimo país em subsídio agrícola no mundo. Penúltimo. O último é a Nova Zelândia, que menos subsidia. O Brasil, depois da Nova Zelândia, seria o último país a subsidiar. Perto da Nova Zelândia, a gente é uma potência muito maior em agricultura. Tá? A gente subsidia o equivalente a 3% do nosso faturamento bruto da produção agropecuária. Os chineses, 31%. Os norte-americanos, 18%. A gente não subsidia nada. Botar mais um pontinho percentual ou dois disso aí, não vai ferir ninguém, não vai arrombar o cofre de ninguém e vai dar um up violento no agronegócio, que já tem que concorrer com subsídio lá fora, e agora ele está com juro muito descasado. O juro do agricultor, do pecuarista, está muito superior à taxa Selic. Isso não pode continuar, isso tem que ser modificado. É uma briga justa da ministra. Pessoal, se cair a live, porque o Instagram dá só 1 hora, eu vou voltar, vocês voltam comigo, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer a pergunta aqui da Maria Vidili. China está solicitando às suas trades intensificar compras soja-milho. Esta demanda não pode ser direcionada ao Brasil e isto não pode pressionar os preços? Eu acho que é uma pergunta, né? Eu acho que é quase que uma afirmação e é uma afirmação correta. Essa recomendação foi feita para as estatais chinesas e para as empresas privadas que recebem as cotas do governo chinês. Que elas façam posições prolongadas para poder realmente se abastecer, evitar que o país se desabasteça. Nós já temos uma previsão aí que vai haver uma demanda de 7% a mais de soja na China em 2020, já numa tentativa de reconstrução de rebanhos, retomada da agricultura, dos projetos de pescado que eles têm também, de suinocultura, que ainda cambalhando, mas tentando recuperar. Então, realmente, a China está mostrando com um apetite muito grande, não só por proteína, mas também por comprar mais e mais grãos. E isso é altista para o preço dos grãos. Tá? Porque se eles não encontrarem esta soja no mercado brasileiro, eles vão comprar no mercado americano, mesmo ligado dos americanos, que é onde tem soja. E comprando no mercado americano, eles vão elevar as cotações futuras da soja. A gente tem 1 minuto. O Marcelo Nalim está falando aqui. Sobre MP do agrocontrole, qual a sua opinião? É possível responder isso em
30 segundos? Ah, não, não é. Essa é bem complexa. Essa eu vou fazer uma live quase inteira, de tão bom que é o assunto. Ah, boa ideia. Então nós vamos fazer a próxima live sobre esse tema. Aí. Carlos, eu queria te agradecer. Foi muito esclarecedor. É visível mesmo que você é professor ainda. Pois é. Didática, né? Didático, muito didático. Agradeço a participação de todos. Eu vou deixar esse tempinho final para suas considerações. Primeiro um abraço a todos, desejo saúde a todos. Depois, se cair, eu já desejei saúde a todos. Muita saúde a todos. Um super abraço aos meus colegas, os clientes que estão aí, que eu sei que tem clientes, os meus colegas, agradecer o convite do Ariel, de vocês, por poder estar aqui participando hoje. É uma honra. O doutor Dacir, meu amigo, está na escuta aí também. A minha amiga Marisete, toda a turma que está aí na escuta, meus ex-colegas do Ministério. Para todo mundo aí, super abraço, né? Com todo carinho aí, vamos lá que o agronegócio é a bola da vez. Meus vizinhos não conversam comigo, porque quando eu digo que eu trabalho com agronegócio, eu digo, você não é passível de ser um membro da nossa conversa.